O CEO da multinacional anunciou semana passada que as lojas do Carrefour na França não comprariam mais carne do Mercosul. Qual é a alegação do CEO internacional do Carrefour? Que a carne proveniente do Mercosul é uma carne que tem origem no desmatamento de florestas, no desmatamento de áreas que deveriam ser preservadas. Esse é um argumento sempre muito forte, muito contundente, que provoca impacto na população consumidora, né? Então você imagina, o CEO, o chefe de uma das maiores redes de supermercado do mundo, diz que a matriz vai deixar de vender para os seus clientes carnes importadas do Mercosul, porque essas carnes que partem de países do Mercosul são carnes que têm origem na destruição da natureza, que contribuem para o aquecimento global. E a gente está falando na utilização desse argumento no momento em que o mundo está muito preocupado com isso. O mundo todo está muito preocupado com isso, né? Ele também colocou em dúvida a higiene da carne brasileira. Ele colocou em dúvida as condições sanitárias do alimento brasileiro. Hoje o ministro da Agricultura do Brasil falou a respeito do assunto. Deixa eu começar primeiro pela palavra exata do CEO do Carrefour. É o presidente executivo global da gigante francesa, Alexandre Bompard. Ele fez a declaração numa carta direcionada ao Sindicato Agrícola Francês, publicada nas suas redes sociais. No Carrefour, estamos prontos, qualquer que seja o preço e a quantidade de carne que o Mercosul venha nos oferecer. Assumimos o compromisso de não comercializar nenhuma carne proveniente do Mercosul, que hoje é um bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A carta era endereçada a Arnaud Rousseau, presidente do sindicato francês, equivalente ao Sindicato dos Agricultores da França. Em toda a França, ouvimos o desespero e a indignação dos agricultores diante do projeto de acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul e o risco de inundação do mercado francês com carne que não atende às suas exigências e normas. Então essa aqui é a decisão anunciada pelo CEO francês em carta endereçada ao Sindicato Francês de Agricultores. Ele não deixou clara no primeiro momento a extensão da medida. Posteriormente, a empresa informou que a restrição vale para lojas na França. Ou seja, o CEO francês do Carrefour diz que na França não haverá nas prateleiras do supermercado, nas geladeiras do supermercado, carne de Brasil, Paraguai, Uruguai ou Argentina, porque a carne que nós exportamos para lá não respeita as regras sanitárias impostas pelos franceses, o que consequentemente daria ao preço da carne no Brasil uma vantagem na hora de competir com a carne francesa, e recorreu também ao apelo da destruição do meio ambiente aqui para justificar a decisão tomada lá. Isso gerou um tumulto enorme. Por quê? O ministro da Agricultura do Brasil, Carlos Fávaro, disse hoje numa entrevista para a Globo News o seguinte: olha, se eles querem tomar a decisão de não comprar mais carne do Brasil, de não importar mais carne do Mercosul, é um direito que eles têm. A França é insignificante no volume de carne exportada pelo Brasil. Mais da metade da carne que a gente exporta para a China, mais de 50%. Para a França é muito, muito pouco mesmo, é 0,000 qualquer coisa do total de carne que o Brasil exporta cotidianamente. Então, do ponto de vista do negócio, a decisão de uma rede de supermercado, por maior que seja, de em um país pequeno não importar mais carne do Mercosul não faz efeito. O que você deixa de vender para a França, você imediatamente passa a vender para um outro país qualquer, para a Rússia, para a China, para os Estados Unidos, enfim, para qualquer outro grande comprador da carne brasileira, da carne do Mercosul. Então o problema não é financeiro. O que incomodou o ministro brasileiro foi o argumento utilizado pelos franceses.
porque eles apelam para a falta de condições sanitárias para a importação da carne brasileira e para a eventual utilização de área de desmate para a criação do gado que é abatido dá origem para aquela carne exportada. E aí é que o ministro diz o seguinte, olha, não é possível fazer esse tipo de propaganda negativa e mentirosa da carne brasileira. A carne brasileira é uma das mais testadas e verificadas no mundo. Há anos, e muitos anos, que o rebanho brasileiro é modelo de saúde animal para o mundo. O controle de eventuais pequenos focos de doenças que surgem por aqui é altamente eficaz. Então você não pode pegar um produto que é muito bem feito, com muito zelo, com muita tecnologia, com muito investimento, dizer não quero comprar porque ele coloca em risco a saúde do meu cliente. E foi isso que os franceses fizeram. Foi isso que o Carrefour fez. Melhor assim, foi isso que o Carrefour fez. E por isso, o ministro da Agricultura do Brasil fez questão de imediatamente apontar o problema. Mas as coisas não pararam por aí. Evidentemente que elas não parariam assim. Frigoríficos brasileiros pararam de vender carne para o Carrefour aqui no Brasil. Então, já há notícia de algumas prateleiras no Carrefour que estão ficando vazias. E esse movimento de frigoríficos brasileiros, que tiveram seu trabalho colocado em xeque pelo CEO mundial do Carrefour, esses frigoríficos disseram, é assim? Então, já que não serve lá, não serve aqui. Se o Carrefour não quer vender nossa carne lá, também não pode vender para os seus clientes aqui no Brasil. Então, nós agora não queremos mais fazer negócio com o Carrefour. E são algumas das maiores empresas de proteína animal no mundo, a JBS e a Masterboy, deixaram de vender para a rede de supermercados francesa que anunciou esse veto ao produto do Mercosul. E o ministro da Agricultura do Brasil disse que apoia. Diz que é fundamental estabelecer um critério de reciprocidade nessa relação. Não são só os franceses que podem chegar aqui e dizer o seguinte, não quero mais sua carne porque sua carne não presta. Ela não é produzida o que eu acho, ela não é produzida da forma como eu acho que deve ser produzida. Então, com vocês não tem mais conversa. É? Então tá ótimo. Se é assim que vocês entendem, nós, JBS, nós, Masterboy, são algumas, como eu disse, das maiores produtoras de proteína animal do mundo. A JBS até pouco tempo era a maior do mundo. Se não é a maior, deve ser a segunda maior. Dizem o seguinte, olha, nós também não fazemos negócio com vocês porque nós garantimos a qualidade da nossa carne. Vocês estão fazendo propaganda negativa da nossa carne por um outro motivo. E esse outro motivo é muito mais claro do que gostariam os franceses. A França oferece muito subsídio para o agronegócio. Muito do que o agricultor francês produz é subsidiado pelo governo francês e eles têm sindicatos muito fortes. O agronegócio é muito forte na França. Tanto é que vira e mexe a gente noticia aqui protesto de agricultores na França. Eles têm ampla influência no Congresso francês, ampla influência no parlamento e na configuração do governo, na popularidade de um governo também. Há uma pressão enorme para que a França recuse o acordo que está sendo engendrado há mais de 20 anos e que pode ser assinado a qualquer momento entre União Europeia e Mercosul. É um acordo que, grosso modo, facilita trocas, facilita a ocorrência de comércio entre os países que compõem tanto a União Europeia quanto o Mercosul. Existem várias consequências desse acordo. Uma das possíveis consequências é, como o nosso agronegócio produz mais, produz melhor e produz mais barato, eles lá na França temem que o agronegócio brasileiro, do Mercosul como um todo, mas notadamente o brasileiro, encharque o mercado francês de produtos mais saborosos e mais baratos. Então o sujeito que produz lá, vou pegar um exemplo bem raso aqui, né? Produz lá 1 quilo de colchão mole por, 5 euros, a carne, né? Você tem que mastigar 20 vezes o pedaço para ela descer. Ele vai ver chegar uma carne brasileira mais macia por 2,5 euros, com selo de carne brasileira.
Esse agricultor entra em desespero. Aí o que ele faz? Ele começa a pressionar os políticos na França. Pressionar os políticos na França. Políticos e o setor produtivo também. O Carrefour cedeu à pressão. O Carrefour acusou o golpe. Muito provavelmente, aí a gente não vai saber, né, de que forma essa pressão bateu no Carrefour, mas eventualmente até com interferência política lá no Carrefour. Né? Então o que está por trás dessa história da carne para o governo brasileiro é isso, não é um problema com a carne. A carne está ok. O problema deles é o acordo União Europeia-Mercosul, que está em vias de ser assinado. Só quem não quer lá na Europa é a França. Exatamente pelo temor de que o agronegócio brasileiro encharque o mercado francês e prejudique, tire o pão nosso de cada dia do agronegócio francês. Esse é o temor. Então, é aí que a coisa está batendo. É bem maior do que a questão da carne na prateleira do Carrefour francês. Por isso é que governos começaram a entrar em contato. Porque houve a decisão lá, houve a vingança, a réplica aqui no Brasil, dos grandes frigoríficos dizendo, então não vendemos mais para o Carrefour em lugar nenhum, não só lá na França. O Carrefour aqui no Brasil está ficando com o pires na mão, porque ele vê a imagem dele desgastada. É uma decisão que não, em tese, não passou pelo Carrefour brasileiro, que é o CEO mundial do Carrefour falando no assunto. Né? Ele tem ascendência na cadeia hierárquica sobre o Brasil. E o CEO do Carrefour aqui no Brasil foi procurar o ministro da Agricultura para tentar estabelecer contato, o ministro da Agricultura brasileiro para tentar estabelecer contato. Hoje eu estava lendo aqui na Folha de São Paulo que eles agora querem publicar grandes anúncios em grandes redes de televisão para explicar a posição dele, Carrefour, a respeito do assunto, porque para o Carrefour aqui no Brasil é uma posição extremamente antipática, né? Porque como é que ele vende aqui no Brasil uma carne que ele diz que para o francês não serve? Quer dizer, eu posso comer uma carne que ele considera desqualificada, mas um consumidor francês não pode comer aquela carne que ele considera desqualificada? E mais, qual é o argumento que ele usa para desqualificar a carne que nós produzimos aqui? É claramente um arranjo, uma gambiarra que o Carrefour na França arrumou para tentar impedir a competição da carne brasileira nas prateleiras francesas. O fato é que o agronegócio também é muito representado aqui, no nosso parlamento. O presidente da Câmara dos Deputados hoje já saiu atirando contra o Carrefour. Lira critica protecionismo e diz que Congresso pautará reciprocidade. Ou seja, o que o presidente da Câmara dos Deputados ameaça fazer aqui é aprovar um projeto de lei que prevê reciprocidade econômica entre os países. Medidas, ou seja, cobrando aqui medidas de proteção ambiental equivalentes a que eles cobram lá. Porque eles apontam muito o dedo pra gente aqui, acertadamente muitas vezes, mas já destruíram tudo que eles tinham. Não é porque eles destruíram lá que a gente vai ter que destruir aqui, que fique bem claro, né? Mas eles tanto apontam o dedo pra gente aqui, queimaram um palmo a mais da Amazônia, estão destruindo o Pantanal, e repito, é importante que eles olhem também, que todo mundo ajude a olhar. A gente cuida, porque é nossa. Mas se eles quiserem olhar e ajudar, é super bem-vindo. Mas eles têm que se lembrar que hoje, se o mundo depende essencialmente da gente aqui, de outros poucos países que têm florestas tropicais também para manter a temperatura da Terra suportável, isso acontece muito porque eles destruíram tudo que eles tinham lá, né? Ao longo da história. É fundamental não esquecer disso, né? O presidente da Câmara, então, está ameaçando, dizendo o seguinte, olha, se eles fazem determinadas exigências lá, vamos fazer aqui também. Vinho francês, queijo francês, por que não? Outros produtos que o agronegócio da França traz para cá, por que não fazer as mesmas exigências? Não é possível que o CEO de um grupo importante como o Carrefour não se retrate de uma declaração de praticamente não contratar as proteínas animais advindas e oriundas da América do Sul. O Lula criticou o protecionismo, o Lula também falou a respeito do assunto. Ou seja, minha gente, a carne brasileira provocando pânico na França e agora uma crise diplomática. O Carrefour Brasil informou que frigoríficos interromperam o fornecimento de carne à rede de supermercados.
Ou seja, se você for ao Carrefour hoje, é possível que você não ache à disposição tanta carne quanto achava no passado. E é possível até que em algumas lojas não tenha mais carne. E, infelizmente, a decisão pela suspensão do fornecimento de carne impacta nossos clientes. Estamos em diálogo constante na busca de soluções que viabilizem a retomada do abastecimento de carne nas nossas lojas, o mais rápido possível. Estou com a garganta seca. Olha, a revista Globo Rural informou que também houve interrupção por parte da Marfrig, ou seja, os grandes frigoríficos pararam de vender para o Carrefour mesmo, hein? A França compra carne do Brasil há 40 anos, só agora que eles foram detectar esse problema? Então é um absurdo, ainda mais querer fazer barreira comercial. Eu estou feliz com a atitude dos nossos fornecedores. Se para o povo francês o Carrefour não serve para comprar carne brasileira, o Carrefour também não compre carne brasileira para colocar nas suas lojas aqui no Brasil, disse o ministro da Agricultura. Se vocês forem ao Carrefour, escrevam para mim aqui, tem carne para comprar no Carrefour? Tem hambúrguer, carne moída, tem patinho, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.